Lula, o pai dos pobres. Sim, o discurso do PT sempre foi esse: Lula é o pai dos pobres. Segundo essa narrativa, foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, o grande responsável por transformar o Brasil, reduzindo a pobreza, melhorando a educação e impulsionando o crescimento econômico e a renda. Mas será que isso é verdade? O Brasil avançou por causa das políticas do PT ou apenas acompanhou uma tendência global de crescimento que beneficiou diversas economias emergentes? Vamos responder essa questão aqui nesse vídeo, mas não com achismos, não com narrativas políticas. Como eu sempre faço aqui, sempre com dados e uma pesquisa e evidência científica. Hoje a gente vai discutir o artigo A Década Perdida, um estudo que analisa com fatos e números e econometria o desempenho da economia brasileira na década de 2000. E mais do que isso, eles comparam o Brasil com outras economias emergentes para entender se Lula realmente fez o país crescer ou se a gente perdeu uma oportunidade de avançar ainda mais. Esse artigo foi escrito por 3 economistas respeitados. O Vinícius Carrasco, excelente, foi diretor do BNDES e atual chefe de pesquisa econômica da Stone, Facebook Rio, baita currículo. Outro economista é o João Manuel Pinho de Mello, que é professor do INSPER, fez PhD em Stanford e, para quem não sabe, ele foi conhecido, não é conhecido, mas ele foi o pai do Pix, quando ele foi secretário de reformas microeconômicas no governo Temer, que foi lá que surgiu o Pix. E aí ele foi diretor do Banco Central e hoje também é professor da FGV. E a outra pesquisadora é Isabela Duarte, que é doutora em economia pela PUC-Rio, foi pesquisadora visitante em Harvard e economista do FMI. Ou seja, 3 grandes nomes, os caras sabem o que estão fazendo, não estão falando aí com conversa de bar. Com esses estudos em mãos, a gente vai aos fatos agora e poder responder a pergunta: será que o Brasil, de fato, foi bem por causa do PT? Ou surfou ali uma onda que estava afetando diversos países e a gente pode ter surfado pior do que esses países? Então, vamos aos números. Mas antes, meu nome é Leonardo Siqueira, eu sou deputado estadual por São Paulo, mas também, antes de ser deputado, sou economista. Tenho mestrado em economia, estou terminando meu PhD em economia. E aqui eu te ensino economia através de dados, pesquisas e artigos. Se você quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like aí antes da gente seguir para o vídeo. É isso. Então vamos lá. Se a gente olhar os dados, é inegável que houve avanços no Brasil no período que o artigo analisa, de 2010 a 2014, que foi o Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, né? Parte de Dilma 1. A renda per capita subiu mais de 30% entre 2003 e 2014. A pobreza caiu de 14% para 3% nesse período. E a desigualdade diminuiu, ninguém nega isso. Mas, à primeira vista, esses números parecem indicar um sucesso inquestionável das políticas do PT. Mas tem um detalhe fundamental: esse mesmo fenômeno estava ocorrendo no mundo inteiro. Globalmente, a economia cresceu, a pobreza diminuiu e diversos países experimentaram melhorias sociais e econômicas similares ao Brasil. Isso nos leva a uma pergunta essencial: os avanços do Brasil foram mérito do PT ou o Brasil seguiu apenas uma tendência mundial, consequência de um cenário internacional favorável? Para responder isso, a gente tem que analisar qual foi o desempenho do governo Lula. E como é que a gente faz isso? Pode parecer trivial, mas não é. Mas eu vou te ensinar aqui. Uma abordagem muito simplista, porém errada, seria comparar os dados do governo Lula, ou de qualquer governo, com o governo anterior. Feito isso, alguém ingênuo concluiria que a melhora ou a piora foi resultado apenas direto das políticas públicas adotadas por esse governo. Mas, como eu falei, essa análise ela tem uma falha muito crítica, porque ela ignora o contexto global e as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que não são reflexos diretos das medidas do governo. Por exemplo, no início dos anos 2000, o mundo passava por um período extremamente favorável para a economia dos países emergentes, incluindo o Brasil. Vários fatores externos impulsionavam o crescimento de diversos países. Eu vou enumerar aqui. Primeiro, a redução dos juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, tinha reduzido drasticamente os juros, aumentando a liquidez global. Com mais dinheiro circulando no mundo, países emergentes receberam uma enxurrada de investimentos no mundo inteiro. 2. Boom das commodities. O preço das matérias-primas, como o minério de ferro, petróleo e soja, tinha disparado. Isso beneficiou diversos países, principalmente o Brasil,
que exportava esses produtos e viu sua balança comercial crescer significativamente. E 3, havia os efeitos das reformas do governo anterior, do Fernando Henrique. Sim, as políticas adotadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, como a estabilização econômica, como o Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, controle da inflação, privatizações, estavam começando a dar frutos mais fortes nos governos seguintes. Então era isso que estava acontecendo. Diante desses fatores, surge a questão. Então, como é que a gente separa o efeito das políticas do PT do efeito desse cenário global favorável? Existe uma forma. Comparar indicadores entre países é sempre um desafio. Nas ciências biológicas é mais fácil. Você faz experimentos selecionando um grupo de tratamento e um grupo de controle, e aí você compara o resultado entre eles, né, tudo dentro de um laboratório, com condições controladas, que permitem que esses dois grupos de controle e tratamento tenham a mesma característica. A única coisa que altera é que um recebeu um tratamento e o outro não. No mundo real, isso não é possível, né? Você não consegue dar um choque de inflação em um país de propósito e depois comparar com outro país semelhante, porque não existe nenhum outro país semelhante. Então você não tem esse grupo de tratamento, esse grupo de controle. Mas como eu falei, existe uma forma que os economistas utilizam, bem estabelecida já. O jeito ideal seria comparar o Brasil com o Brasil alternativo onde o Lula não tivesse sido presidente. O problema é que esse Brasil não existe, porque a gente só tem o Brasil de 2000 a 2012, onde o Lula e a Dilma foram presidente. Não existe um grupo de controle e tratamento perfeito. Nenhuma versão alternativa do Brasil sem o governo Lula nesse período. Por isso, para poder separar esses efeitos, os economistas usam o chamado controle sintético. É bem estabelecido na literatura. Não é a melhor forma de comparação do planeta, mas ajuda muito, é muito melhor do que qualquer narrativa, do que qualquer número isolado. Como funciona esse controle sintético? Vamos lá. A ideia, então, é comparar o Brasil, né, com o governo Lula, com um Brasil alternativo, ou seja, um país artificialmente construído matematicamente a partir de uma média ponderada de nações que tinham características semelhantes ao Brasil antes de 2003. Eu falei aqui 2000, todo o período, mas na verdade é a partir de 2003 que o estudo olha, tá? E aí a gente pode comparar o desempenho do Brasil real com esse Brasil sintético, artificial. E aí você vai verificar se as políticas do PT trouxeram ganhos adicionais ou se a gente apenas seguiu a tendência global. Assim, a gente compara países similares ao Brasil em diversos aspectos. Eu sei que muitas vezes não fica claro, mas é isso. Você consegue criar, através da estatística, um país semelhante ao Brasil, com as mesmas características, e daí você consegue comparar, certo? Daí é o seguinte, se o Brasil foi melhor que os outros países de controle, esse controle sintético, aí a gente pode dizer que sim, o Lula foi de fato um presidente que gerou valor. Mas se os países desse controle sintético aí cresceram mais do que o Brasil, sem ter Lula no poder, né? Isso indica que nosso desempenho poderia ter sido melhor sem as políticas adotadas, ou seja, o Lula, ou qualquer presidente que a gente esteja analisando, deixou a desejar. Olhem o paper, pesquisem mais sobre controle sintético que vocês vão ver, vou deixar o link aqui, vocês vão ver exatamente como é que é aí. É muito legal esse método de comparação para você ver o contrafactual de um país. Agora, vamos aos dados. Primeira coisa, PIB per capita. Vamos começar olhando a renda per capita do Brasil e ver se o Brasil de fato cresceu mais do que os países comparados. E quando você olha, sim, o Brasil cresceu de fato a sua renda. Como eu falei, isso não está em questionamento aqui, é verdade. Dá uma olhada nessa linha cheia. Ela cresceu bastante. Mas ela cresceu menos do que os países do grupo de controle, que vai ser sempre a nossa linha pontilhada aí. Ou seja, o nosso desempenho foi inferior. E os autores colocam ali, se a gente tivesse crescido na mesma linha que os países comparáveis, a gente estaria pelo menos 10% mais ricos quando esse artigo foi feito. É isso que aconteceu. Agora vamos olhar a pobreza. Lula, o pai dos pobres. A pobreza caiu? Sim, também, e bastante. De fato, a pobreza caiu no Brasil, mas esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro. Era uma tendência mundial. A China estava crescendo muito, estava
investindo muito em diversos países. Foi um boom econômico em que todos os países do mundo inteiro praticamente reduziram a pobreza. Qual foi o problema? A nossa redução da pobreza foi menor do que em países comparáveis. Sim, ou seja, a queda da pobreza não foi um feito exclusivo do PT, mas sim um reflexo de um movimento global, e o Brasil aproveitou menos do que os outros. Foi isso que aconteceu. Agora vamos falar de educação. Se tem uma coisa que esse governo do PT fez muito melhor do que os outros, foi gastar mais. Dá uma olhada. Durante o governo do PT, gastou-se muito mais do que os demais países quando se fala em educação. Tá vendo? Daí alguém fala assim: olha, o PT não ia me decepcionar na minha gloriosa educação. Na verdade, não. Porque o governo do PT aumentou sim os gastos significativamente com a educação. Mas, apesar desse aumento de gastos, a escolaridade no Brasil cresceu menos do que nos países do grupo de controle. São os dados, são os números. Em outras palavras, gastamos mais, mas tivemos um retorno abaixo do esperado. Ficamos pior do que os outros países. Além disso, várias outras variáveis pioraram. A violência disparou, a qualidade regulatória despencou, tornando o ambiente de negócios mais hostil para as empresas. A máquina pública inchou, aumentando o peso do Estado na economia, sem gerar ganhos de produtividade. É isso que aconteceu. Veja bem, isso não significa que o PT não tenha feito nada de positivo. Não, teve políticas públicas boas. Mas a ideia de que o partido foi o grande responsável pelos avanços do Brasil não se sustenta diante de um estudo econométrico. Os números deixam claro: a década do PT não foi tão vitoriosa assim. Daí o nome do artigo, a década perdida. Porque o crescimento do Brasil nos anos 2000 em diante, ali durante o governo Lula e início da Dilma, foi impulsionado pelo boom das commodities, em um cenário global extremamente favorável, que beneficiou diversos países. A diferença? Enquanto algumas economias emergentes cresceram mais e consolidaram seus ganhos, o Brasil desperdiçou uma oportunidade histórica de dar um salto de desenvolvimento duradouro. O que poderia ter sido uma era de ouro acabou se transformando em um crescimento abaixo do potencial, que a gente sabe culminou depois numa crise econômica. Ou seja, o que vimos foi muito mais um reflexo da economia global do que mérito do governo Lula, que se auto-intitula o pai dos pobres. No fim das contas, esse pai dos pobres nos deixou para trás. O Brasil poderia ter crescido muito mais e de forma sustentável se tivesse aproveitado melhor esse momento. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, compartilha com aquele amigo que quer entender melhor a economia e que diz que foi o PT que tirou o Brasil da pobreza. Não foi. Até a próxima. Tamo junto. Léo Siqueira.